Muito bem, senhores. Então, a partir desse momento, vamos falar sobre a correção da peça referente àquele caso que eu passei para vocês no Moodle. A gente fez o chat durante a elaboração da peça, né, também lá pelo sistema da faculdade. Qual é o caso? Um acidente de trânsito, dois veículos estavam parados e um terceiro veículo colidiu, né, dirigindo de uma maneira imprudente e acabou colidindo com um carro e esse carro foi jogado e acabou atingindo o carro da frente. O condutor do veículo da frente entrou com uma ação de reparação de danos decorrentes desse acidente de trânsito em face do segundo veículo e em face do condutor do segundo veículo e em face do condutor do terceiro veículo. O nosso cliente é o condutor do carro do meio, do veículo do meio. Então, todo o raciocínio que nós vamos desenvolver aqui é levando em consideração os fatos e o direito do nosso cliente, do condutor do veículo que estava no meio. Bom, então muito bem. Com relação ao endereçamento. Veja, no caso, há informações suficientes para a gente entender que se trata de uma contestação. São informações, enfim, de um fato que aconteceu, já existe uma vara onde está tramitando a ação e já tem, inclusive, um número de autos. Já foi até designada uma audiência de tentativa de conciliação que resultou inexitosa. Não houve possibilidade de fazer o acordo, a conciliação. A partir desse momento, lembre, não há nenhuma decisão a ser impugnada no processo, nós podemos entender que se trata de uma contestação. Então, o endereçamento vai para a vara onde está tramitando o processo, já onde foi proposta a petição inicial, tendo a informação, no caso, a gente pode colocar sem problema nenhum. Só lembre daquelas questões de OAB que a gente sempre acaba comentando em sala de aula. Se houver a informação, nós colocamos. Se não houver, é o pontinho, pontinho, pontinho. Bom? Varacível, nesse caso é varacível, né, já que se trata de relações de particulares. Sempre observe em cada situação a competência de cada situação. Né? Vai depender da matéria que está sendo discutida. Nesse nosso caso, seria varacível. O problema traz isso para a gente. Então, endereçamento, o direcionamento vai para a vara onde está tramitando a petição inicial, onde está tramitando a ação. Qualificação das partes. Nesse caso, nós devemos fazer a qualificação do nosso cliente, do requerido. Qualificação completa. Quando a gente fala de qualificação completa, são aquelas informações constantes no inciso 2 do artigo 319 do Código de Processo Civil. Tá bom? Veja, eu estou remetendo vocês lá o que diz o 319, que trata da petição inicial. Porque na contestação, os artigos que tratam da contestação não falam isso expressamente, mas quando a gente fala de qualificação de parte, é essa referência mesmo. E a gente faz nos mesmos modos que a gente fez lá na petição inicial, tá bom? Então, qualificamos o requerido, o advogado também, né, nós que vamos fazer a defesa. Sempre lembrem daquelas questões que a gente falou de sala de aula, no que se refere ao AB, tendo informação ou não, tá? Então, o requerido, o advogado. A outra parte, o autor, não há a necessidade de qualificar. Por quê? Porque ele já está qualificado na inicial. Mas então, Cláudio, por que nós devemos qualificar o requerido se ele também está qualificado na petição inicial? Ora, porque nós somos o advogado do requerido e o requerido está falando no processo agora, pela primeira vez, nesse momento processual. Há necessidade de qualificação do requerido. Por isso, o autor, então, não precisa, tampouco o segundo requerido, né? A quem provocou o acidente. Não. Nós podemos fazer referência à ação que o autor propôs, né? Também podemos fazer referência aos artigos que acho que vai embasar a nossa contestação, né? Da mesma forma como a gente tratou lá na petição inicial, tá? Não todos, sem a preocupação de desejar fundamentar a nossa petição da contestação. Tá? Mas nós trazemos sim essas informações para que o juiz saiba mais ou menos do que vai se tratar a nossa defesa. Nós nominamos a peça de contestação, certo? Esse é o nome da petição. O Código de Processo Civil fala, né? A defesa, um dos meios de defesa pode ser através da contestação, então nós nominaremos essa peça de contestação. Então, não vamos fazer pedido reconvencional, então seria suficiente essas informações aqui no preâmbulo. Bom, então, endereçamento, qualificação da parte, aí a gente parte para a estrutura da petição propriamente dita, que seria aquela mesma estrutura que a gente já viu em sala de aula, porém adaptando agora à contestação, certo? Então, a gente pode fazer um breve relato dos fatos, dizendo para o juiz, né, na nossa petição, na contestação,
tudo aquilo que foi alegado pelo autor na petição inicial, e desde já nós podemos trazer ao juízo também as informações sob o ponto de vista, sob o enfoque do requerido, do nosso cliente. Aqui a gente já pode até começar a fazer, não de uma maneira tão rigorosa, tão arraigada, mas nós já podemos fazer a impugnação daquilo que está sendo dito. Então, nós apresentamos as informações que o autor trouxe na petição inicial e desde já a gente já fala da versão dos fatos do ponto de vista do requerido do nosso cliente. O que a gente falaria aqui então? Que o autor, enfim, sofreu aquele acidente, acabou entrando, propondo a ação em face do nosso cliente e do outro requerido, do condutor do outro veículo, né? Dentro disso, contar aquilo que o autor falou na petição inicial, sempre se preocupem em focar, né, em dizer que essa é a versão dos fatos do autor. Aí nós, ainda nesse ponto, podemos alegar as questões sob o ponto de vista, sob o enfoque, né, do nosso cliente, do requerido. Especialmente pelo que o caso traz para a gente pode ressaltar desde já que o requerido, o nosso cliente, ele não teve culpa no acidente, né? O carro dele foi jogado, ele estava parado, mantendo a distância regulamentar do carro da frente, enfim, o nosso cliente estava fazendo tudo certo, como deveria fazer, como o Código Civil manda, como o Código de Trânsito Brasileiro manda, né? Porém, o segundo requerido, a outra parte envolvida no processo, no acidente acabou vindo numa velocidade alta, imprudente, acabou colidindo o carro dele e ele foi jogado para o carro da frente, né? Então, essa seria a alegação fundamental do nosso cliente, a ausência de culpa. Mas enfim, estamos falando dos fatos, comentamos isso com o juízo. Comentamos o que aconteceu. Aí lembrem, como a gente falou no outro vídeo, a necessidade do requerido falar, antes de adentrar ao mérito, sobre questões preliminares. E aqui, né, a gente pode vislumbrar a possibilidade de alegar o quê? Uma ilegitimidade de parte do nosso cliente, do primeiro requerido, né, do nosso cliente, em participar da lide. Por quê? Porque a partir do momento que ele estava certo, ele não praticou nenhuma conduta, ele não teve a intenção de causar nenhum prejuízo ao autor, ele não é uma parte legítima para participar do processo, para participar da lide. Artigo 337 do Código de Processo Civil. E essa então seria uma preliminar que nós poderíamos alegar aqui nesse nosso caso. E aí a consequência é o pedido de extinção do processo sem análise do mérito. Nós pedimos a exclusão dele, da lide, né, bem como o julgamento sem a análise do mérito. Fazemos referência ao dispositivo legal, né? A estrutura da preliminar é como a estrutura de qualquer outro tópico, qualquer outro pedido que a gente faz na petição. Então, a gente conta o que aconteceu, a gente fundamenta juridicamente o nosso pedido aqui, e aí nós fazemos o pedido para exclusão da lide, consequentemente, que seja julgado extinto sem a análise do mérito. Pelo problema, eu acho que não há necessidade de se alegar nenhuma prejudicial de mérito, né? Não há prescrição e não há decadência do direito do autor, ok? Dito isso, após a preliminar, então, nós entramos na impugnação específica dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, que no nosso caso, acho que a gente pode embasar, pode focar aqui mais na ausência de culpa do nosso cliente, do primeiro requerido do nosso cliente, no evento danoso, enfim, lá no acidente de trânsito que foi gerado. Demonstrar que a culpa pelo acidente se houve foi do segundo requerido, daquele condutor daquele veículo que veio imprudente e acabou atingindo ele, e ele foi jogado, né, para frente e acabou atingindo o veículo conduzido pelo autor. Nós podemos embasar aqui no Código Civil e no Código de Trânsito Brasileiro, né? O Código Civil vai acabar desaguando lá na responsabilidade civil, na ausência de culpa, na ausência dos requisitos ensejadores do reconhecimento da responsabilidade civil, né? Os artigos 186, 927 do Código Civil, entre outros artigos que vocês entendam cabíveis, tá? Podem colocar, vocês me mandam, depois a gente faz os comentários, tá bom? Código de Trânsito Brasileiro, demonstrar que, além de imprudente, ele estava em alta velocidade, enfim, o segundo requerido, né, estava em alta velocidade e não respeitou as regras mínimas para a condução do seu veículo no trânsito, né? Aqui a possibilidade
Eu vi que alguns já me mandaram a petição e colocaram algumas teorias. Pode-se alegar, sim? Pode, né? Porque, nesse caso, o nosso cliente, ele era a teoria do elemento neutro, né? Que você fala, se vocês forem ver na jurisprudência, ele estava parado, né? Se não fosse a ação do veículo que veio atrás dele, nada teria ocorrido. Então, ele simplesmente estava parado e acabou gerando esse prejuízo no veículo do autor, sem ter a intenção, sem sequer ter praticado alguma conduta ilícita, certo? Então, para quem quiser, pode acompanhar este raciocínio também. Dito isso, nós apontamos então a ausência de responsabilidade do nosso cliente, do requerido, impugnamos os fatos alegados na petição inicial. Tá bom? Podemos jogar a responsabilidade para o segundo requerido? Podemos, né? Podemos dizer que, na verdade, se houve um culpado pelo acidente, não foi o nosso cliente, foi sim esse outro veículo que acabou empurrando, né? Batendo no veículo do nosso cliente, empurrando o carro dele para frente e acabando colidindo com o veículo do autor. Né? Há possibilidade? Há de se alegar isso. Questão de provas, a necessidade de se produzir provas, há sim a necessidade de produzir provas. Lembrem de tudo aquilo que a gente falou das provas nas nossas primeiras aulas. Para a comprovação das alegações que são feitas nos autos, há necessidade de demonstração através de todos os meios lícitos probatórios previstos na legislação. Então, há necessidade de se comprovar, sim, seja documentalmente, através de prova oral e assim por diante. Tá bom? Há necessidade também de, na contestação, de se fazer aquelas impugnações, de se fazer a impugnação específica, mas também aquelas eventuais. Então, num primeiro momento, nós queremos que a responsabilidade seja afastada do nosso cliente, certo? Nós fazemos esse pedido ao juiz. Porém, nós não sabemos qual vai ser o entendimento do juiz sobre o fato, né? Sobre essa nossa alegação, sobre a questão de direito que envolve tudo isso. Então, dentro desse raciocínio, caso haja informação no problema no que se refere a valores que o autor esteja pedindo, nós também devemos impugnar. Então, primeiro impugnamos o fato propriamente dito, requerendo que seja afastada a responsabilidade civil do nosso cliente sobre os danos e os prejuízos que foram causados ao autor. Num segundo momento, nós impugnamos, seguindo aquele raciocínio da necessidade de constar da contestação toda a matéria de defesa, nós impugnamos também os outros pedidos formulados pelo autor na petição inicial. Digamos que o autor pleiteasse lá o valor de tanto, né, para reparar os prejuízos que ele teve. Nós, ainda assim, mesmo depois da preliminar, mesmo depois da impugnação específica no que se refere ao fato alegado, devemos impugnar esses valores. Princípio da eventualidade, ok? É aquela frase, ainda que não seja este o entendimento de Vossa Excelência, impugna-se o valor pleiteado. Por isso, por isso e por isso. Ele vai juntar orçamentos, enfim, dentro daquela primeira petição inicial que nós fizemos em sala de aula, o autor vai juntar documentos para tentar embasar. Nós temos a obrigação de, na contestação, impugnar tudo isso. Tá bom? Valores, o próprio orçamento, o próprio documento que foi juntado, nota fiscal, tudo. Leiam os orçamentos, leiam as notas fiscais para saber se de fato, em decorrência daquele acidente, pode ter causado aquele eventual dano e, a partir daí, impugnar, enfim, a necessidade de substituir aquela peça, a necessidade de pagar aquele determinado valor. Princípio da eventualidade. Lembrem, contestação, toda a matéria de defesa do requerido. Olha, dentro do que foi passado pelo problema, eu acho que para resolver o caso, para elaborar a nossa contestação aqui, que está no Moodle, eu acho que seria mais ou menos suficiente isso. Tá? Fiquem à vontade para colocar outros elementos, mas aí vocês mandam para mim e a gente vai comentando. Aí vem o requerimento. Né? Precisamos fazer um requerimento na contestação? Sim. Especialmente aqui, devemos fazer um pedido de produção de provas. Da mesma forma que a gente fez lá na petição inicial, nós fazemos um pedido de produção de provas aqui também. Todas as provas necessárias a comprovar os fatos alegados pelo requerido na contestação. Temos que reiterar a preliminar que foi alegada, né, lá em cima, lembrem na nossa petição daqui da contestação, requerer a improcedência dos fatos alegados, dos pedidos constantes da petição inicial. Então, pelo menos nesse nosso caso, esses três. Pedido de produção de provas, como nós já fizemos lá na petição inicial,
reiterar a preliminar, que nós alegamos acima, e o pedido de improcedência da petição inicial, dos pedidos formulados pelo autor na petição inicial. Você pode fazer aqui também um pedido de condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Eu só lembro aquilo que a gente já disse lá da petição inicial, tá bom? Não é o caso de pedir justiça gratuita, prioridade na tramitação do feito, tampouco a intervenção do Ministério Público, porque o caso não traz nenhuma informação dessas pra gente, tá bom? Aí o fechamento da peça, né, como é um requerimento, como outro qualquer, né, com as suas especificidades, termos que pede diferimento, local e data, e o advogado assina a petição OAB/Estado, tá bom? Senhores, em linhas gerais seria essa a contestação, seriam esses os elementos, salvo alguma outra informação que vocês achem necessárias também colocar, mas necessariamente essas precisariam, né, precisariam constar, tá bom? Então, vamos fazer o teste na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro para fazer a live, e vamos nos falando aqui pelos meios digitais. Muito obrigado.